Olá, vamos direto ao que interessa. O jeito como a gente lê está mudando muito com o digital, né? Fica a dúvida, será que nosso cérebro de leitor está acompanhando bem essa história toda? Olha, para investigar isso, a gente está olhando uns trechos do livro O Cérebro no Mundo Digital. É da Marianne Wolf, uma neurocientista. Ah, legal. E ela estuda justamente isso, sabe? A ciência por trás da leitura e como que o digital mexe com nossos circuitos, nossos hábitos. Entendi. E a nossa conversa aqui hoje vai focar nos pontos principais que ela levanta, né? Tipo, o que é essa tal de leitura profunda? Isso. E por que essa cultura do clique, da rolagem rápida, parece que está ameaçando essa leitura? E o mais importante, quais as consequências disso para o nosso jeito de pensar, para a empatia? Bom, começando pelo cenário, né? A tendência que a Wolf vê, e não só ela, outros como o Nicholas Carr também falam disso, Sei. é que a leitura tá ficando mais rápida, superficial, meio aos pedaços, sabe? A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, é informação demais online. E isso treina o cérebro para quê? Pra velocidade. Para velocidade, para o imediatismo. Parece que a gente fica viciado nisso. E tem uma coisa que a Wolf chama de efeito de contaminação, né? Que essa pressa da tela não fica só na tela. Exato. É isso que é interessante. Ela acaba indo pro livro impresso também. Tipo, a gente fica impaciente até com papel. Isso é observação ou ela fala de mudança no cérebro mesmo? É uma combinação, na verdade. A Wolf explica que os circuitos do cérebro para a leitura, eles não nascem prontos. A gente constrói lendo. Ah, faz sentido. Então, se a gente lê muito no digital, só escaneando, pulando o texto, isso fortalece uns circuitos, os da rapidez, da multitarefa, mas pode enfraquecer outros. Os da leitura profunda, justamente. Os que a gente usa para ler com mais calma, seguindo a linha, sabe? Não que um seja bom e o outro ruim, por si só. Mas a preocupação é o que se perde quando a balança pesa demais para um lado. Entendi. E o que seria exatamente essa leitura profunda? É mais do que só decifrar as palavras? Ah, muito mais. Leitura profunda é quase um mergulho. Envolve processos bem complexos, inferência, sabe? Ler nas entrelinhas. Dedução, raciocínio analógico, aquele que um cientista, o Hofstadter, chamou de combustível e chama do pensamento. É a nossa capacidade de conectar ideias, entender o novo comparando com o que a gente já sabe. Nossa! E claro, análise crítica. É quando a gente não só recebe a informação, mas conversa com ela, questiona. E a Wolf liga isso muito com a empatia, né? Você mencionou um exemplo, acho que de uma atriz. Isso. É um exemplo bem tocante. Uma jovem atriz com fibrose cística. Ela mergulhava nos papéis de Shakespeare e era como se ela conseguisse viver outras vidas, sair um pouco da condição dela. Uau! Quer dizer que a leitura profunda permite visitar outras mentes? Exatamente. Essa capacidade de se transportar é fundamental. Quando a gente lê histórias complexas, sei lá, sobre refugiados ou personagens cheios de nuances, a gente exercita ver o mundo por outros ângulos. Faz todo sentido. Tem uma filósofa, Martha Nussbaum, que diz que essa habilidade, que a leitura e as artes ajudam a formar, é essencial para a gente viver em sociedade. Para a democracia funcionar, para entender quem pensa diferente. Tá, então se a leitura profunda é tudo isso, análise e empatia, como que o digital está ameaçando ela? Quais os riscos que a Wolf aponta? Olha, um dos maiores é o pensamento crítico. Com tanta informação rápida, a gente tende a simplificar demais, né? A preferir o resumo pronto em vez de ir fundo. É mais fácil, né? Pois é. Tem um físico, John Huth, que a Wolf cita, que alerta para o risco de atomizar o conhecimento. Tipo, pegar só pedacinhos soltos e sem entender o quadro geral. E aí a gente fica mais vulnerável para fake news, imagino? Com certeza. A Wolf até cita um produtor de fake news falando mó cara de pau que o pessoal não checa mais nada. É preocupante. Figuras como o Barack Obama já falaram sobre isso. A informação online virando só distração, barulho e não conhecimento de verdade. Além do pensamento crítico, ela fala de outras alterações tipo cognitivas mesmo, mais diretas. Sim. Gente como o Eric Schmidt, que foi do Google, já expressou essa preocupação. Essa interrupção constante, a velocidade, pode atrapalhar o pensamento mais profundo. Lembra até daquela crítica antiga do Sócrates sobre a escrita. Né? Qual? A diferença entre ter informação ali, fora de você, e ter o conhecimento de verdade internalizado, refletido. Nossa, é verdade. E isso leva a gente a pensar nas crianças, né? No futuro.
Qual o desafio para elas? O desafio, como a UF coloca, é formar um cérebro duplamente letrado. Duplamente letrado? Como assim? Quer dizer, crianças que sejam fluentes no digital, claro, mas que também desenvolvam esses processos mais lentos, mais ricos da leitura profunda. Não é um ou outro, é os dois. E como que a gente faz para cultivar essa segunda parte? A UF dá alguma dica? Ela bate muito na tecla da importância dos primeiros anos, sabe? Até os 5 anos. Mergulhar a criança em linguagem rica. Histórias. Histórias contadas, lidas, conversa, música, rima. Tudo isso constrói a base, a percepção dos sons da fala, o entendimento de como uma história funciona e a interação, ler junto com a criança, conversar sobre a história, isso é insubstituível. Não é só dar o tablet na mão, então. Entendi perfeitamente. Então, o nó da questão é essa tensão. De um lado, a eficiência, o imediatismo do digital. Isso. E do outro, essa profundidade cognitiva, analítica, empática, que a leitura mais calma, mais tradicional, parece que ajuda a construir. Exatamente. E talvez a coisa mais valiosa nessa história toda seja o tempo. Tem aquela história do Warren Buffett, né? Mostrando a agenda dele quase vazia. Ah, eu conheço. E ele diz o quê? O tempo é a única coisa que o dinheiro não compra. É um belo lembrete. Num mundo que cobra tudo para ontem, talvez parar um pouco, reservar tempo para desconectar, para pensar em silêncio, para essa leitura profunda. Talvez não seja luxo. Seja uma necessidade, né? Para tomar decisões melhores, para ter um pouco mais de sabedoria, ou como a Woolf termina o livro com aquela frase em latim, festina lente, volte ao livro. Que significa? Apresse-se devagar e volte para a profundidade do livro.